Boa noite. Com grande alegria no coração, eu agradeço à Associação Médica Espírita pelo convite. Enquanto eles vão resolvendo o problema do computador, eu vou começando. Agradeço a oportunidade de voltar à casa de Caio Bachuta, sem a qual eu jamais seria o que eu sou hoje e faria o que eu faço hoje. Me pediram para falar sobre uma série de assuntos ao mesmo tempo, então eu vou tentar ao máximo condensar o assunto. Você pode vir para mim aqui, como é que abre? Espera um pouquinho, sim. Enquanto a gente não abre aqui o material didático que eu preparei para vocês, eu vou falando um pouquinho que o mais legal de falar esse assunto numa casa espírita é que eu posso fazer isso na ordem cronológica, né? Porque geralmente quando eu vou falar em algum congresso médico, alguma coisa, eu preciso primeiro começar da matéria, começar pela evidência científica, para depois ir para a mente, para da mente para o espírito. E já na casa espírita eu posso começar pela parte cronológica, né? Que é pelo espírito para depois ir para o corpo. Então, a gente começa pelo planejamento reencarnatório, né? Como sabemos, antes mesmo que exista um bebê na barriga de uma mulher, existe todo um planejamento que é feito. Geralmente, eu vou pegar como referência para essa nossa conversa de hoje o que nos foi trazido por Chico Xavier na sua psicografia no livro Missionários da Luz, que é assim, nós temos várias psicografias, mas o clássico é isso, é a reencarnação de Segismundo, né? Então, assim, a gente sabe que lá numa colônia espiritual geralmente existe um departamento de regeneração, onde é planejado quais são os aspectos do espírito que precisam ser apurados e de que forma isso vai acontecer, quem vai nascer de quem, que vai reencontrar com quem. Isso é feito lá no departamento de regeneração, no qual existe o Instituto do Planejamento Reencarnatório, onde existe toda uma equipe que cuida da parte da formação, da estruturação do corpo que vai reencarnar. Então, quando a gente vê um bebezinho bonitinho, por trás daquele corpo que a gente está vendo, existe todo um planejamento. Mesmo quando esse bebê tem um defeito, falta uma mão, ou tem uma deficiência de uma orelha, alguma coisa assim, por mais que isso aos nossos olhos inocentes pareça um defeito, isso na verdade é uma perfeição de um planejamento pelo qual a gente não tem a mínima ideia o que está por detrás disso. Tudo existe um porquê que talvez a gente nem ao longo de toda a encarnação desse indivíduo a gente seja capaz de compreender. Então, uma vez que seja feito todo esse planejamento, esse espírito reencarnante vai se aproximar da sua mãe, o seu perispírito vai se conectar com o perispírito da sua mãe, e é esse perispírito, e através desse perispírito que ele vai, através do óvulo, do ovário, desculpa, dessa mulher, escolher qual que é o óvulo mais apropriado para esse planejamento reencarnatório, e esse óvulo vai atrair o espermatozoide mais apropriado. Isso tudo a gente sabe desde a psicografia de Chico Xavier, lá em 1945. Porém, só em 1991, através de um trabalho que foi feito com americanos e israelenses, que foi comprovado que, ao contrário do que se acreditava, que era o espermatozoide mais rápido que chegava primeiro no óvulo, é o óvulo que produz uma substância que atrai um determinado espermatozoide, confirmando algo que já havia sido nos comunicado por André Luiz na psicografia do Chico. Tudo bem? Só um minutinho. Deixa eu só ajudar eles aqui, pessoal. Está com problema. O problema é a pecinha entre o computador e o... Esse é o problema. Você precisa de ajuda aí? Só um minutinho. Ele que só fica olhando.
É que eu fico com medo. Ele não vai funcionar o projetor. Eu ia vir aqui, ó. Não recebe. USB. Só vai ajudar assim. Ainda. Aqui no conector? Ele não conectou? Ele não recebe, não tem lugar para receber. Ah, então pega o meu. Já tá aberto. Nem o Alexandre veio terça-feira passada. Puxa. Ele sabe. Ele sabe. Ele que mexe. Pessoal, infelizmente hoje não vai conseguir projetar aula para vocês. Eu sinto muito. O Data Show não conecta no computador. Mas pelo menos eu vou conseguir orientar para vocês mais ou menos o que eu quero falar. Então, em Missionários da Luz, o que a gente lê? O perispírito atua sobre o óvulo, dirigindo-o na seleção do espermatozoide, de modo a escolher o mais útil a programação reencarnatória. Isso daí foi dito na psicografia do Chico em 1945. E só em 1991, nesse trabalho que eu falei para vocês, é que foi comprovado cientificamente que é o óvulo que produz uma secreção que vai atrair o espermatozoide mais apropriado. Mas então tá bom, né? Foi decidido lá o planejamento reencarnatório, qual é o espírito que vai reencarnar com quem, como é que vai ser esse corpo, tá tudo certo, pode nascer, então, acontece que não. Por quê? Porque quando a gente está lá no plano espiritual, é mais fácil da gente acreditar que as coisas vão acontecer conforme planejado, imagina. Quando chega a hora do vamos ver, dá medo, né? Porque lá todo mundo é bonzinho, todo mundo vibra melhor, mas quando chega aqui na Terra, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Principalmente porque geralmente quem nasce como filho é alguém com o qual existe algum débito a ser resgatado. Então, muitas vezes os espíritos envolvidos nesse resgate podem dar um passo atrás na hora de assumir esse compromisso tão importante. E foi justamente isso que aconteceu na reencarnação de Segismundo. Quando o André Luiz chega com o Alexandre na casa onde eles estão, qual era a história do Segismundo? Adelino e Raquel, que vão ser os seus pais nessa encarnação, eram casados na encarnação anterior. E Segismundo foi amante de Raquel. E matou o Adelino. Então, eles haviam se comprometido que novamente Adelino voltaria como marido de Raquel e Segismundo voltaria como filho do casal. Só que o que acontecia agora? Toda vez que o Segismundo se aproximava do lar, para voltar como filho, para chegar perto da mãe do seu perispírito, o Adelino sentia um pavor imenso. Mesmo inconscientemente não se lembrando, o seu espírito se lembrava do que tinha acontecido, a ponto das suas emanações mentais atuarem sobre o seu testículo e alterarem a formulação dos seus espermatozoides. Então não existia fecundação ali. Por mais que esse óvulo produzisse uma secreção, não existia um espermatozoide adequado para ser atraído para o planejamento reencarnatório. Então eles chegam na casa do Adelino e da Raquel, tá essa situação, Segismundo extremamente cabisbaixo, depressivo porque ele não consegue levar à frente aquele compromisso que eles tinham assumido. Mas, por sorte, já existia um filhinho nessa casa que era o João, o irmão mais velho de Segismundo. E é através da criança que o plano espiritual vai conseguir atuar. O que eles fazem? O Alexandre, que é o mentor... Pode, claro. Só um minutinho. Nem sei se eu devia ter feito isso, mas tudo bem. Alexandre, inclusive, aproveitando, Alexandre é o nome do meu filho, alguém adivinha por quê? Lógico que é por causa desse livro. O Alexandre intui o menininho, porque
Porque esse repúdio pelo Sigismundo era tão grande no Adelino que ele tinha se afastado até da Raquel. Porque como o Sigismundo estava próximo a Raquel, a reencarnar, o Adelino estava afastado da Raquel. A casa estava meio tensa. Então eles intuem o João para que o João peça assim: papai, mamãe, vamos fazer uma prece antes de dormir hoje? Aí eles param assim, estão jantando, e falam assim: tá bom, filhinho, vamos fazer uma prece antes de dormir. Então, antes de dormir, a família se ajoelha no leito e faz uma prece. É através dessa mudança de padrão mental dentro da casa que o plano espiritual consegue atuar. E durante o sono, finalmente é possível que o Segismundo consiga conversar com Adelino, porque até então ele tinha medo, não conseguia nem chegar perto em espírito, e pedir perdão, e se comprometer que não vai matá-lo novamente, que ele vai voltar como um filho obediente. E Adelino aceita esse perdão e aceita recebê-lo como filho novamente. Só que aí não é assim simples. Pronto. Vamos agora. Pausa, cena dos próximos capítulos. Deu certo? Só ligar o projetor. Precisa ligar o projetor. Tá ligado. Tá ligado? Não, acho que você desligou sem querer. O projetor. É o comercial, gente. Alguém quer vir falar aqui? Deixa eu falar para vocês enquanto isso. Eu trouxe meu livro, caso alguém queira, no final da palestra. Ainda não é para mim, tá, pessoal? É para a Associação Médico Espírita de Minas Gerais, que ajuda a campanha da Fraternidade Sem Fronteiras. Tá bom? Que vocês já devem estar cansados de conhecer, mas eu particularmente tenho muito amor pelo trabalho que eles fazem lá na Paraíba com as crianças vítimas de Zika vírus, tá bom? Essas crianças não só estão sendo ajudadas, mas o que está sendo aprendido com elas está sendo empregado em outras crianças com outras malformações que há muito tempo estão por aí, por exemplo, paralisia cerebral, e que tinham sido deixadas de lado, e o que está sendo descoberto através delas está sendo aplicado em outras crianças. Então, quem puder apadrinhar a causa é muito bem-vindo. E aí? Bom, vou continuando enquanto eles vão descobrindo aqui. Então aí, ele aceitou, né? Mas não é assim, né? Aceitou e pronto, vai. Não, existe todo o preparo, eles vão voltar um outro dia. E no dia combinado, vocês acreditam o quê? Que vão chegar lá, o Segismundo tá feliz. Não, não tá feliz. A casa tá um amor. Tá o Adelino lá fazendo carinho na Raquel, Joãozinho todo feliz. Mas o Sigismundo está de novo cabisbaixo. Aí o André Luiz falou: poxa, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo, né, com o Sigismundo agora? Chegou o dia dele finalmente, né, se encarnar. Por que ele não está animado? Porque... Agora sim. Eu perdi esse começo, só para falar que vocês não viram, para mostrar que o que eu fiz. Deve ter alguma tecla para apertar aqui, ó. Já está projetado, já. Não é isso que está aqui. Espera aí, pessoal. Você fica dentro. Bom, por que o Sigismundo está... Eu sou assim, tá, gente? Por que o Sigismundo está cabisbaixo? Porque ele está com medo. Como eu falei para vocês, quando a gente perde a lembrança daquilo que a gente tem, dá medo. Porque se eu errar de novo? E se eu ficar com raiva do meu pai e descontar nele, der uma pedrada na cabeça dele, matar ele de novo, ficar com o ciúme da minha mãe? E aí, o que acontece? Os amigos dele do plano espiritual, porque o Sigismundo, no plano espiritual, ele era um espírito muito evoluído. Ele ajudava muita gente. Tinha muita gente que queria, porque assim, ele era um espírito que dava para ir muito para frente, mas ele tinha esse pequeno detalhe ali atrás que ele precisava resolver. Então ele tinha que reencarnar.
aquelas pessoas que ele ajudou queriam muito que ele conseguisse ter sucesso nesse plano. Então todos eles falavam assim, não, pode deixar, amigo, vai lá, a gente vai estar com você. Fora o mentor, que o mentor já está ali compromissado a ajudar. Você falou, não, pode ir, cara, quando você estiver perto de desandar, a gente vai ajudar. Tinha muita gente querendo ajudar. Aí, deixa eu só descer aqui para ver onde eu estou indo, que eu já me perdi. Só um segundinho. Ele começa... É aí que eu estou. Olha? Eu sabia que esse não ia conseguir. Você vai ter que ficar bem pra lá, né? Tudo bem. Tá bom? Não tem problema não. Essa panela estava grande. Lá. Aí. Olha! Imagina, só ir para baixo? Ah, até apareceu aqui, ó. Aí. Apareceu. Aí. Então, ele estava se sentindo fraco, incapacitado por conta desse medo de novos fracassos. Os amigos dele, imagina, se comprometeram a ajudar. E uma vez que ele se animou, não, vou lá, se vocês vão me ajudar, eu vou. Começou o processo de magnetização para quê? Para que o espírito dele se reduzisse para ser acoplado ao zigoto que fosse fecundado. E quanto maior fosse a redução desse corpo espiritual, menor era a lucidez dele de espírito. E finalmente, olha a quantidade de gente que estava comprometida com ele em ajudar ele nessa reencarnação. Olha a festa que estava nessa casa, né? A celebração. O corpo dele foi diminuído, ele ficou na formato de um bebê, foi entregue à mãe, desculpa, aquela senhora ali é a avó da Raquel, recebeu esse bebê e foi entregar para ela, para que ela recebesse esse bebê finalmente. E detalhe, que todos estejam atentos, que na hora do momento físico da concepção, o casal tem privacidade, né? Lógico. Esse monte de gente que estava na casa não fica dentro do quarto com o casal. Tá? Só que fique muito claro isso, que todo mundo está festejando, mas em espírito, fisicamente eles estão sozinhos. Quer dizer, lógico que depende do padrão vibratório de quem estiver fazendo sexo, né? Se for um casal harmonizado, fazendo a atividade sexual de maneira amorosa, isso tem uma privacidade. Agora, se você estiver com a mente aberta para a galera vai estar junto com você, né? Então, uma vez concebido o bebê, tudo pronto então, né? Agora está resolvido, vai nascer uma criança bacana, só isso. Resolvido? Não. Aí é que começa a história. Porque uma vez que o embrião esteja na barriga, o zigoto, ele está sujeito, da sua maneira mais frágil, a tudo que está ao seu redor. E o meio ambiente mais próximo desse embrião é a sua mãe. Suas emoções, seus sentimentos. E tudo aquilo a que ela está submetida. E quais são as repercussões disso? Que os efeitos do meio externo atuam sobre a gestante, isso sempre se soube. Ao longo da existência humana, o ser humano sempre observou isso. Já na Bíblia, no Evangelho de São Lucas, está escrito que no momento, Isabel diz para Maria, né? No momento em que a sua saudação tocou a minha orelha, a criança pulou de alegria em meu ventre. Também Leonardo da Vinci, no seu livro Cadernos, ele descreve o seguinte: uma mesma alma governa os dois corpos. As coisas que a mãe deseja imprimem-se, às vezes, sobre a criança que ela traz no momento em que ela as deseja. Todo querer, desejo supremo, ou medo da mãe, ou toda dor do seu espírito, pode atingir poderosamente a criança, às vezes até matando-a. Então o ser humano, o que ele faz? Ele percebe que algo acontece, observa e cria uma hipótese. Foi o que aconteceu com o Dr. Peter Baker. Em 1984, ele fez a seguinte hipótese: a qualidade de vida no útero é, em geral, um fator determinante na saúde de uma pessoa por toda a sua vida. Lógico que essa hipótese não foi bem aceita no meio científico, uma vez que, para muitos médicos naquela época, a vida só se começava depois do parto. Então ele precisou correr atrás de informações, dados que comprovassem essa hipótese.
E ele só conseguiu comprovar cientificamente isso em 1997, num trabalho científico, quando ele pegou dados de 3 hospitais, de nascimentos de 3 hospitais no começo do século XX, e com essas informações correlacionou os dados de saúde desses pacientes no momento atual e viu o quanto que a forma como essas crianças nasciam repercutia na sua saúde e na sua idade adulta. E o que ele descobriu? Quanto menor o peso no momento do parto, maior o risco dessa pessoa ter doenças coronárias. Por quê? Porque ela tinha mais LDL circulando no seu sangue por volta dos 50 anos. O que é o LDL? É um colesterol ruim, aquele que entope as artérias. Maior o nível de açúcar no sangue. Por quê? Porque ele tinha mais resistência à insulina. Maior a sua pressão arterial. Por quê? Porque os seus níveis sistólicos eram mais altos. E quanto maior a placenta, o que é uma placenta grande? É uma placenta que precisa aumentar para tentar fornecer ao bebê o que está faltando ali. Maior também o risco de pressão arterial. Por que acontece isso? Porque durante uma situação de estresse dentro do útero, o embrião tem que fazer uma escolha. Ele tem que parar a especialização das suas células e proteger o que ele já tem. E quando ele faz essa parada, essas células que não se especializaram podem não fazer falta na hora do parto, podem não fazer falta na infância, mas lá no futuro, aquelas células de fígado, aquelas células de pâncreas vão fazer falta. E esse indivíduo vai ter mais risco de doença. Portanto, já desde entrar o útero, essa criança precisa ser protegida de estresse, ansiedade, para que ela possa se desenvolver plenamente de acordo com o seu planejamento reencarnatório, para que ela possa ter a sua vida do jeito que foi planejado. Também se sabe hoje na medicina algo que se chama de epigenética. O que é isso? Todos nós nascemos com um código genético, DNA, né? Que é isso aqui. Que é uma série de bolinhas que são ácidos, né? Que isso aí, quando desenrolado, quando vira um fio, vão produzir proteínas que vão ser utilizadas no nosso corpo. Mas não são todas essas bolinhas que vão produzir proteínas. Só aquelas que estiverem abertas. Estão vendo um chapeuzinho amarelinho ali? Aquele chapeuzinho amarelinho inativa essas bolinhas. As que tiverem com esse chapeuzinho vão ficar quietinhas ali, não vão trabalhar. Só as que estiverem abertas. O que decide quem vai ou não ficar com ou sem esse chapeuzinho? O meio externo. E qual é o meio externo mais próximo do embrião? Como eu disse para vocês, a mãe. Isso também funciona para a gente. O nosso corpo, as nossas células. Por isso que a prece tem efeito sobre nós. Por isso que os nossos pensamentos têm efeito sobre nós. Que nossos pensamentos, a nossa prece, as nossas emoções também atuam nesse chapeuzinho das proteínas. Por isso que, por exemplo, pode ter no nosso planejamento reencarnatório lá no DNA, um DNA para ter um tipo de câncer. Mas a minha prática de caridade, de boa conduta, de prece, faz com que eu consiga tampar com esse chapeuzinho o desenvolvimento desse câncer. Vocês conseguem entender? Estava como se fosse um sinal de alerta. Se eu me desviasse de um caminho, aquilo ia ser ativado para que eu tivesse a oportunidade de me reconectar. Estão vendo o que é a doença na nossa vida? Ela não é um castigo. Ela é uma oportunidade de nos redirecionarmos para o nosso caminho. E tudo isso por quê? Por que o meio externo influencia o embrião? Porque, assim como os demais animais, a gente tem que sair do útero da mãe pronto para o que está acontecendo aqui fora. Se o ambiente é tranquilo, a gente nasce tranquilinho. Se o ambiente é estressado, a gente tem que sair estressado. Só que a grande diferença de nós e dos outros animais é que a gente tem uma partezinha do cérebro que bloqueia a nossa parte animal. E é nessa partezinha do cérebro que a gente consegue criar coisas que não são reais aqui fora. E as nossas gestantes,
elas têm o dom de criar muitas ansiedades, muitas preocupações. E eu vou dizer, a gente também não facilita a vida delas. Eu vou mostrar por quê. Imagina que esse círculo azul é tudo de ruim que pode acontecer numa gravidez. Todas as preocupações e ansiedades. Tudo aquilo que os amigos, parentes, vizinhos podem dizer para ela que já viu, já falou, porque eu não sei o que acontece. Quando alguém vê uma barriga de uma gestante, lembra de uma coisa ruim. Mas não só lembra e vai contar. Porque é importante que aquela gestante saiba, não sei por que é, mas acho importante que ela saiba. E vocês não sabem o quanto isso repercute na cabeça delas. Porque pode parecer a coisa mais besta que vocês falam, mas isso na cabeça delas faz assim, ó. Fica enorme. Além disso, tem os aplicativos hoje em dia, uma série de informações que também ficam lá dentro. Tamanho de barriga, gente. Ninguém nunca falou com uma gestante, nossa, como sua barriga tá ótima. Sempre pergunta, nossa, tá pequena a sua barriga, né? Ou então, tem certeza que não são 2? Tá grande essa barriga, né? Gente, tudo bem pensar isso. Nós somos humanos. Ela não fala. Por favor. Porque assim, só quem pode dizer se tá tudo bem com aquele bebê é o obstetra que vai medir com uma régua. Porque assim, barriga, deixa eu contar uma coisa pra vocês, não é só útero, não. Tem gordura, tem intestino, tem músculo, tem muita coisa ali. Não adianta olhar e achar que você sabe que aquela barriga tá boa, não. Então assim, vamos combinar assim? Não fala, tá? Se não for legal, que mais? Programa de TV. Putz, tem uns programas no Discovery Health. Eu não sabia que eu estava grávida, meu filho nasceu pequeno, e elas adoram ver essas coisas. Eu já falei, eu falo geralmente para o marido delas assim, olha, daqui pra frente só galinha pintadinha, patati patatá, Disney Channel, porque assim, tem que bloquear o Wi-Fi. Para gestante tem que bloquear a senha de Wi-Fi, não tem jeito. Coisas de gestações anteriores também. Porque assim, uma gestação é diferente da outra, não tem jeito. Não adianta querer comparar. Por quê? Porque um espírito é diferente do outro. Quem vai reencarnar aí é diferente. Coisas do Google, grupos de WhatsApp, Facebook, livros. Se elas forem se preocupar, tem tanta coisa no tratado de obstetrícia que pode dar errado. Só que pensa só, de tudo isso, essa bolinha pequenininha é o que está no controle delas. Que elas podem comer, atividade física, ir no médico. Então, para que gastar energia com tudo, se você pode gastar energia só com aquilo que te importa? Certo? O que um trabalho realizado na Universidade da Califórnia demonstrou? Comparando os níveis de ACTH e endorfina, que são hormônios associados ao nível de estresse, e o estresse em si. Que uma pessoa normal comparada a uma gestante, a gestante sob estresse produz muito mais esses hormônios do que uma pessoa não gestante. Só que olha que interessante, uma gestante que possui apoio social produz menos hormônio do que a gestante que não produz. Então qual é o nosso papel? Por que eu estou sentada aqui nesse centro ouvindo essa coisa se eu não vou engravidar, se eu já engravidei ou se eu não quero saber do assunto? Um dia você vai cruzar com alguma grávida. Que todo mundo chega nesse mundo por esse caminho. Então assim, só de estar aí do lado dando apoio, você já está ajudando essa grávida a não estressar, você já está ajudando esse espírito reencarnante. Então, isso já é de grande ajuda para o planeta, acredite. Como é que funciona a parte física do estresse na gestante? Ela produz um hormônio chamado cortisol, que inicialmente, no estresse básico, existe uma enzima ali na placenta que bloqueia esse hormônio. Então, não é qualquer estresse que vai importunar o bebezinho na barriga, não. Só que se ele é maior, ele vai atravessar a placenta e 40% desse estresse da mãe vai chegar até o bebê. Só que ele é pequeno. Então, o que acontece? Um aumento de 10 a 15% do estresse da mãe pode dobrar a concentração do estresse do bebê. Além disso, ele vai estimular a produção de um cortisol placentário, que vai atravessar a placenta, e os dois juntos vão estimular a produção de um hormônio chamado ACTH no bebê, que vai levar à produção do próprio cortisol do feto.
E esse ACTH também vai fazer a placenta produzir cortisol. Tudo isso vai levar a quê? Nós vamos chegar lá, gente. Eu sei que são os nomes médicos, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Esse cortisol com essa adrenalina vão atuar na irrigação, no fluxo de sangue que chega na placenta. E agora eu vou chegar na parte importante. Para que todo esse nome complicado? Durante a gravidez, o que isso leva? Primeiro, diminuição do tamanho do bebê. Por quê? Se chega menos fluxo de sangue do bebê, ele cresce menos. Diminuição de líquido. Chega menos fluxo, chega menos líquido, diminui o líquido. Trabalho de parto prematuro. Por quê? Porque o cortisol atua na imunidade da gestante. Ela fica mais sujeita a infecção. Infecção de urina leva a trabalho de parto prematuro. Que mais? Se você atua na irrigação, se você fecha a irrigação, você aumenta a pressão da gestante. Pode ter pressão alta na gravidez, que é uma das principais causas de mortalidade de mãe e de bebê na gravidez. Também o cortisol atua no açúcar do sangue da mãe, levando a diabetes na gestação. Durante o trabalho de parto, o cortisol pode levar a um trabalho de parto mais demorado. Se ele é mais demorado, ela tem mais dor. Tendo mais dor, o médico vai ter que intervir mais. Tendo que intervir mais, a chance de ter mais cesárea na gravidez é muito maior. E depois do parto? Não para no parto? Não, continua. O que a gente sabe? De imediato, existe um caso muito interessante que foi contado pelo Dr. Thomas no livro A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer, que é o relato da Cristina. Talvez vocês já tenham, até conheçam que a doutora Marlene costumava contar muito esse caso. É uma criança que quando nasceu, não pegava o peito da mãe de jeito nenhum. De jeito nenhum. Só que ela ia pro berçário e mamava desesperadamente. Aí o médico pediu autorização para a mãe na época, foi na década de 70, então era liberado isso, se ele podia dar o peito de outra mulher para a Cristina. A mãe autorizou, a bichinha catou no peito da mulher e sugou. O médico achou isso estranho e foi conversar com a mãe. Aí a mãe falou o seguinte, ó, na verdade eu não queria essa gravidez de jeito nenhum, rejeitei a gravidez inteira, só tive essa gravidez porque meu marido queria um bebê. Então olha só, o estresse dessa criança foi tão grande durante a gestação, que mesmo sendo extremamente dependente da alimentação, ela preferia recusar mamar no peito dessa mulher que a rejeitou, do que mamar, do que se conectar com essa mulher. Tamanho estresse. E a curto prazo? Foi feita uma pesquisa com gestantes que estavam no 11 de setembro, perto das Torres Gêmeas. Estresse pós-traumático é um trauma em grandes eventos, uma síndrome de pessoas que passam por grandes traumas. E geralmente nesse caso, você sabe que o cortisol salivar é diminuído. E avaliaram mulheres, 38 gestantes em 2005, e observaram que tanto elas, depois de um ano de nascidos os bebês, tanto as mães quanto os bebês apresentavam diminuição da produção desse cortisol, mostrando que não só o estresse afetou a mulher, mas o seu bebê e a longo prazo. Não só durante a gestação, mas ela ensinou essa criança a responder dessa forma com estresse pós-traumático. E a longo prazo? Será que isso, depois de um tempo, essa criança estando aqui do lado de fora, ela se recupera? Foi feito um trabalho na Inglaterra, mostrando que indivíduos que nasceram com baixo peso, por volta de 60 a 70 anos, produziam mais cortisol em situação de estresse do que indivíduos que nasceram com peso normal. Mostrando o quê? Que se eles aprenderam as situações de estresse, produzir mais cortisol, que é o hormônio de estresse, esse tipo de resposta diante do estresse eles vão levar ao longo de toda a vida. Quer dizer, se eles aprenderem intraútero a responder de maneira exacerbada ao estresse, esse é um condicionamento que vai ser levado ao longo de toda a vida. E também se sabe que o estresse pode atuar na fertilidade do indivíduo. Como? Foi apresentado um trabalho em 99 no congresso que mostrava o quê? Que o cortisol, ele se fixa na membrana do óvulo, impedindo que o espermatozoide fecunde esse óvulo,
Ou então, ele se fixa na membrana do zigoto, impedindo que esse zigoto se fixe na parede do útero. Justificando porque muitas vezes alguns casais não conseguem engravidar e depois que adotam uma criança engravidam. Ou depois que desistem de engravidar, engravidam. Porque o estresse diminui o cortisol e aí conseguem fazer a fecundação. Também foi feito um trabalho com 4 tipos de gestantes, avaliando a parte emocional e psíquica, e dividindo elas em 4 tipos. O primeiro delas eram consideradas as mães ideais, que eram aquelas que desejavam conscientemente e inconscientemente a gestação. Essas foram gestantes que tiveram as gravidezes sem problema nenhum, partos tranquilos, e as crianças eram crianças que, quando maiores, por volta de 4, 5 anos, elas tinham saúde física e emocional sem problema nenhum. Já as mães catastróficas eram aquelas que de forma alguma queriam a gestação, nem consciente nem inconscientemente. E essa atitude negativa fazia com que houvessem mais partos prematuros, crianças pequenas, como eu disse para vocês, o estresse faz a criança não crescer entre o útero, e que na idade maior, quando elas tinham 4, 5 anos, eram crianças que tinham vários problemas emocionais. E o meio termo? Como é que fica isso? As mães ambivalentes eram aquelas que queriam conscientemente. Se você perguntasse, você queria estar grávida? Eu quero. Só que na hora de responder o teste, inconscientemente elas tinham algumas dúvidas. Será que eu vou ser boa mãe? Será que meu bebê vai ter alguma coisa? Isso gerava um distúrbio de comportamento dessas crianças quando maiores e problemas gastrointestinais, refluxo, alergia intestinal, uma série de outras complicações. Já as mães indiferentes eram aquelas que, se você perguntasse se você queria estar grávida, não dá, não era o momento certo, eu não podia trabalhar, né? E inconscientemente elas queriam. Aí a gente pensa assim, então, tá tudo bem? Não, também não tá tudo bem. Por quê? Porque essa dupla mensagem também deixavam as crianças sem saber o que esperar. Então, quando maiores, elas se tornavam apáticas, que justamente elas não sabiam se o que vinha para elas era bom ou se era ruim. Mostrando o quanto que a emoção da gestante pode, sim, influenciar no comportamento desse indivíduo na vida futura. Mas e o pai? Se eu falasse para vocês que eu vi uma gestante fumando lá fora, vocês iam achar isso bom? E bebendo? E se eu falasse que eu vi uma mulher gestante brigando com o marido? Alguém ia querer se meter nessa história? Normal, né? Foi feito um estudo avaliando 1.200 casos de casais com dificuldade conjugal, para ver se a qualidade dessas relações tinham complicações e efeitos sobre o bebê. E olha só que interessante, existia um risco 231% maior de complicações fetais físicas e ou emocionais, se não houvesse uma boa relação entre a mãe e o pai. Bem maior do que o risco do fumo e do álcool. E quando chegava na idade de 4 ou 5 anos, essas crianças elas eram mais frágeis, possuíam baixa estatura e imensa dependência emocional das suas mães. Dr. Albert, quando eu trabalhava com ele aqui no Caibar, ele sempre falou pra gente que os pais eram como se fossem as paredes de uma casa e a criança o teto. E que era fundamental que essas paredes estivessem muito bem conectadas e estruturadas para que o teto chegasse e se sentisse seguro e que a casa não desabasse. Então essa relação, a gente, lógico, foca na gestante porque é o físico, é o que a gente vê. Mas a gestação é um encontro de almas. São os 3 que se comprometeram. Lógico que a família toda está envolvida, mas principalmente ali os 3. Então o que a gente faz? Eu jogo essa bomba para vocês. Valeu, pessoal. Vamos tomar um passe. Lógico que não, né? A gente pode, primeiro, antes de mais nada, agora eu vou ao contrário, do físico para o espiritual. Ensinar essa gestante a gerenciar o estresse. Né? A gente não dá para viver... Os chineses diziam que a gestante devia viver numa bolha, mas não dá para viver numa bolha. Ainda mais que nós, mulheres, gostamos de ser super mulheres quando engravidamos e queremos mostrar que a gente trabalha, a gente cuida da casa, a gente cuida do bebê e tal. Mas a gente tem que aprender a gerenciar o estresse. Então, primeiro, entender o que está acontecendo e lembrar sempre que o mais importante é que nós estamos fazendo um ser humano e que é ele que mais precisa da gente naquele momento.
Outra coisa muito útil é a respiração diafragmática. Quando se faz a respiração diafragmática, se libera o antídoto do estresse. Noradrenalina, diminui frequência cardíaca, aumenta a irrigação sanguínea, diminui a frequência respiratória, relaxa a musculatura, aumenta o fluxo da placenta. Tudo isso ajuda a diminuir as repercussões do estresse. E aí eu sempre falo para elas assim, você está preocupada com o quê? Nunca na sua vida teve tanta gente querendo ajudar vocês. Você tem na sua casa o seu mentor, o do seu marido, o do seu filho. Fora isso, existem os espíritos construtores, que estão ali, tendo a certeza de que tudo está correndo como foi planejado lá em cima no Instituto do Planejamento Reencarnatório. E também aquela galera toda que eu mostrei para vocês, que são os amigos, que prometeram que iam ajudar. Só que acontece o seguinte, para eles ajudarem, precisa se conectar com eles. Como? Como, doutora? Como que eu faço isso? Evangelho no lar, passe, água fluidificada, papel mental, prece. Nos domínios da mediunidade sobre passes, a gente lê o seguinte: na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que valorizam. Sobre fluidoterapia, no mesmo livro, a gente lê: no intermédio da água fluidificada, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no espírito, no veículo espiritual, a se estamparem no corpo físico que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Continuando, padrão mental e prece. Os pensamentos de Zumira entre a terra e o céu. Os pensamentos de Zumira, a gestante, guardam imensa força sobre Júlio, o feto, tanto quanto os de Júlio revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha. As mentes de um e do outro como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando por isso muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Evangelho no Lar. Um livro Os Mensageiros. O culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também precioso avanço de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em tudo. E o mais importante de tudo, uma coisa fundamental que tira um peso assim imenso de qualquer pai, mãe, mas principalmente uma gestante, quando eu pergunto para elas: de quem é esse filho? É meu. Não, não é seu. De quem é esse filho? Esse filho é de Deus. Ele está te emprestando. E ele vai ficar com você quanto tempo Deus quiser. Podem ser dias, meses, anos, décadas. Ele é o único que vai poder protegê-lo 24 horas por dia. Só agora, na gestação, você sabe o que seu filho come, aonde ele está, o que ele faz. Depois que esse cordão for cortado, cada dia que passa, menos controle sobre isso você tem. Então aproveite. Conecte-se com o Criador. Porque é Ele que vai poder proteger o seu filho depois que ele sair da sua barriga. Entenda que você é um instrumento da cocriação. Você é o arco que vai atirar a flecha. Você não vai segurar. E essa conexão
essa compreensão de que ter um filho não é segurar, não é só gestar, e sim entregar para o mundo, que a libera para poder realmente aproveitar e saborear cada momento precioso da gestação. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Quem quiser, eu trouxe o livro. Tem meu e-mail aqui também, no Facebook, tá bom? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada. Só não falou nada do pai. Oi? Eu tenho um capítulo inteiro no livro, se quiser, mas Então, falei um pouquinho, vai. eu quero. Obrigada, pessoal. Muito obrigada.